Paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo André e venho aqui relata a minha experiência. Para todos vocês que aconteceu comigo, no dia 1 de novembro de 2020. Este é o terceiro vídeo das minhas experiências parte 1. Eu estava na minha casa, e como de costume fiz oração da noite, para dormir. Eu não havia pensado em nada desse tipo de coisa. Mas quando eu estava dormindo na madrugada de 1 de novembro de 2020, eu tive uma visão, uma tremenda e grande visão, a respeito do Anticristo, porque está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Amós 3:7-8. Eu estava na madrugada dormindo e tive uma visão, em que eu estava na minha casa, e eu vi dois homens, e esses dois homens que vi na visão, um era o presidente dos Estados Unidos da América, era Donald Trump, e o outro homem que eu vi, era Jared Kushner. Eu vi Donald Trump assinando acordo com outros homens, acordo não com papel e caneta, mas no apertar das mãos. Enquanto eu via Donald Trump assinando os acordos, eu via também, em pé, este homem chamado Jared Kushner na visão, e ele estava de frente comigo. Eu fixava os olhos nele, porém ele ficava mudando seu olhar para outra direção, pois ele não conseguia olhar para mim, e quando eu estava olhando para este homem, ao mesmo tempo que eu olhava, algo dizia dentro da minha cabeça: ele é o Anticristo, mas a visão não parou por aí. Quando eu escutava a voz falando na minha cabeça, que aquele homem é o Anticristo, a minha visão foi para fora de casa. E a minha visão já não estava dentro de casa, mas na rua. E na rua eu via uma multidão de pessoas que não estavam normais, elas tinham outros aspectos, o rosto delas não estava normais. Tinha sobre seus rostos uma escuridão. De repente, quando eu estava com os olhos fixos naquela multidão, a minha visão foi para dentro de casa e eu me vi em pé, quando de repente aquele homem que eu tinha visto, chamado Jared Kushner, ele apareceu do nada na minha frente, com uma grande injeção nas mãos, e ele com muita violência tentava aplicar-me aquela injeção, com muita violência. Então quando eu olhava para o rosto dele, eu via parte do rosto dele negro como trevas. Os olhos dele estavam assim e ao redor dos seus olhos, e ele tentava aplicar a injeção em mim. Só que ele não conseguia, porque no exato momento eu dizia bem alto para Jesus, dizendo: Senhor Jesus, se eu sou o teu servo, não deixe que ele aplique isso em mim. E então ele não conseguiu e a minha visão se encerrou. Meus irmãos, eu pude contemplar com os meus olhos que este homem é o Anticristo, o Senhor Jesus me fez saber através desta visão, e pude ver também que a vacina é a marca da besta, e através dela que o Anticristo ganhará muitas almas, e através dela sairá um sinal, ou na testa ou na mão direita, como sinal que estava assinado: meus irmãos, Jesus vos alerta, e eu também, para que vocês não usem a vacina. Isto é uma cilada do filho da perdição. Arrependam-se, porque Jesus está muito próximo de voltar, porquanto o que faltava para Jesus voltar ao Anticristo se manifestar, como dizem. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:1-4. Encerro o meu testemunho fazendo uma oração. Senhor Jesus, liberta os cativos. Senhor Jesus, livra eles de todo mal, abra as suas visões.
para que conheça a verdade, Senhor Jesus. Destrói todo o poder do inimigo, porque o teu poder é como um vulcão por onde passar. Destrói barreiras, destrói fortalezas. E aniquila todo o poder do adversário, deixando Satanás envergonhado e derrotado em nome de